Hoje eu vou falar um assunto que eu creio que vai abençoar seu coração. Na verdade, eu havia preparado esse assunto já há bastante tempo, mas acho que esse final de semana todo mundo foi surpreendido pela morte de uma cantora sertaneja, né? O nome dela era chamado Marília Mendonça. Eu, supostamente falando para ti, eu não sou fã de música sertaneja, e eu não comungo do que as letras dela proferiam, mas ainda assim, eu sempre descubro, gente, que quando uma vida é terminada, né, de forma interrupta dessa maneira, 26 anos de idade, né, um acidente de avião, sabe, eu descubro, gente, que a morte é algo que nunca ninguém está esperando. Mas eu quero nessa noite, gente, falar tudo a respeito de vida e morte. Quero, à luz da palavra de Deus, trazer para a gente hoje um estudo. Isso é uma mensagem diferente, você vai me ver pregar diferente do que eu estou acostumado a pregar para você, é quase um aulão, mas eu acredito que Deus vai liberar uma verdade espiritual sobre a nossa vida. Quem pode dizer amém aqui? Então isso vai ser muito importante. Então é importante que você esteja conectado, que você esteja ligado, né, com o que a gente vai construir junto, e depois você vai ser abençoado naquilo que Deus vai fazer. Mas eu quero começar lendo um texto, então vamos abrir a Bíblia. Alguém aqui ama a Bíblia, a palavra de Deus? Eu amo a minha Bíblia. João capítulo 11, verso 25, nós vamos adentrar na nossa palavra. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, mais ainda que o comum, então conecte-se comigo. João capítulo 11, 25 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você pode dizer comigo: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, Jesus disse, não morrerá eternamente. E ele pergunta: você crê nisso? Olhe para alguém perto de você e pergunte: você crê nisso? Diga: você crê nisso? O tema da minha mensagem hoje é só para quem é old school e lembra de um filme, eu era criança, chamado Ghost, do outro lado da vida. O filme é uma eterna viagem, então não veja, porque não vai te ensinar nada, mas o tema da minha mensagem é do outro lado da vida, do outro lado da vida. Você oraria comigo mais uma vez? Feche seus olhos, vamos nos concentrar, vamos aquietar o nosso coração. Pai, nós queremos te agradecer, porque Tu estás aqui, Jesus, e eu peço que os próximos minutos que nós vamos estar aqui, o Senhor possa liberar uma verdade sobre o nosso coração. Obrigado, Deus, porque Tu és fiel. Obrigado porque sentimos o Teu agir aqui, Tua presença está aqui. Eu oro que a Tua palavra nessa noite possa construir em nosso coração verdades que nós vamos levar para a nossa vida e vamos proferir sobre outras pessoas. Te agradecemos por essa noite incrível, em nome de Jesus. Onde você está, diga amém bem alto. Amém. Vamos lá. Falar sobre morte, gente, é algo na verdade que ninguém gosta, sim ou não? Ninguém, né? E tempos atrás, eu não sei se eu até contei isso aqui na igreja, mas eu estava no carro com mais 3 pessoas, e a gente estava passando na frente de um cemitério, e um se abaixou no carro, e quando ele se abaixou, eu falei: você está doido? O que você está fazendo? Ele falou: não, Mateus, toda vez que eu passo num cemitério eu me abaixo. Eu falei: por quê? Dele: quem não é visto não é lembrado. Eu falei: interessante, sua tese, né? Outros dias atrás, a gente estava numa roda de amigos, né? E um levantou a mão, apontou o dedo para o céu e disse: obrigado, Deus. O outro falou: abaixa a mão, abaixa a mão, abaixa a mão. Eu falei: mas por quê? Não aponta o dedo para cima, o cara falou. Eu falei: por quê? Ele falou: porque se apontar o dedo para cima, ele chama antes. Gente, tem pessoas que têm N teorias, N pés atrás, e esse é um tema que desperta muita curiosidade, mas ao mesmo tempo desperta desconforto em alguns. Porém, gente, hoje eu vou construir algumas verdades à luz da Bíblia. Alguém aqui crê na Bíblia, que é a palavra de Deus? Gente, a Bíblia é a palavra de Deus deixada à humanidade. Tudo que está nessa palavra é vida, é verdade. E à luz dessa palavra, eu vou construir algumas coisas hoje que vai ser libertador na sua vida. Eu tenho descoberto que muitas pessoas têm vivido presas ao medo da morte. Talvez você esteja aqui e diga: Mateus, sou eu. Só de falar me dá um arrepio. Eu quero falar para você que nessa noite, Jesus vai te libertar de todo o medo. Você vai sair daqui cheio de confiança em Deus Pai. Quem pode dizer amém?
Então nós vamos construir, é um muro, imagine comigo, é um muro agora, nós vamos construir verdades e vamos chegar ao lugar onde precisamos. A primeira coisa que eu quero construir aqui, gente, hoje, não é uma notícia boa, mas a morte chega para todos. A morte chega para todos. Todo mundo, gente, nasce já com uma certeza aqui nessa vida. E a única certeza que cada ser humano nasce é que um dia a sua vida vai ter um fim. Alguns brincam que existe uma senha e no momento que chama a senha, não dá nem para dizer, pô, pode ir na frente, né? Não quero, gentil você, né? Eu dou a minha vez. Não, gente, quando chama a senha, quando chega o teu momento, gente, apenas acontece. Eu quero ler um texto na Bíblia que fala, Salmo 103, verso 15 e 16, como a Bíblia compara a nossa vida. Conecte-se com isso, Salmo 103, verso 15. Nosso pessoal, nosso time de multimídia hoje vai trabalhar bastante, então se conecte. Salmo 103, verso 15 a 16, diz assim: porque quanto ao homem, são seus dias como a erva. Alguém diga comigo, erva? Como a flor do campo, olha só, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não a conhece mais. O salmista está referindo aqui a vida como uma erva que brota e logo morre, como uma flor. Eu não sei aqui quem já plantou uma flor, talvez uma rosa, você viu na primavera ela desabrochar, mas logo logo ela murcha e ela morre. Está dizendo, a vida é como essa flor, é como essa erva, que logo passa. Mais um texto em Salmo 144, verso 4, diz assim: o homem é semelhante a um sopro, diga comigo, sopro, seus dias como a sombra que passa. Mais dois exemplos nós vemos aqui. Sopro, o que é um sopro? Passou, acabou. Ele compara a vida com um sopro, e de repente ele diz, e é como a sombra. Obviamente, se você já foi para baixo de uma árvore, ou debaixo de algum lugar, uma plataforma, para sair do sol e pegar sombra, você descobre que aquela sombra dura por um tempo, porque à medida que o sol vai se movimentando, logo aquele lugar vai voltar a ter sol. É como uma sombra, apenas passa. Então a primeira coisa, gente, a morte chega para todos. Isso é desconfortável, mas o simples fato que é a única certeza que nós temos. A segunda verdade que a gente vai compartilhar hoje junto, construir junto, é que você nunca sabe o dia da sua morte. Você pode dizer comigo, eu nunca sabe o dia da morte. Eu quero ler mais um texto contigo, em Tiago capítulo 4, verso 13 e 15, mais um tijolo sendo construído aqui. Tiago 4, 13 a 15 diz assim: ouça agora vocês dizerem, hoje ou amanhã iremos para essa cidade ou para aquele lugar e passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, pois que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece, logo pouco tempo depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso e faremos aquilo. Olha para mim de novo. O apóstolo Tiago está nos falando de muitas pessoas que fazem planos. A propósito, é bom fazer planos. Quem aqui tem planos para a sua vida? Você precisa planejar a sua vida. A palavra de Deus incentiva a gente a fazer isso. A palavra de Deus fala, o homem faz planos. A resposta certa vem do Senhor, mas mesmo assim, o homem ainda faz planos. Agora, o que o apóstolo Tiago está nos falando, todos deveriam dizer, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, amanhã nós vamos fazer isso, amanhã nós vamos trabalhar, amanhã nós vamos ganhar dinheiro, amanhã nós vamos fazer aquela viagem, amanhã eu vou fazer um bolo de limão, amanhã eu vou fazer uma nega maluca. Ele está dizendo que nós deveríamos depender da vontade de Deus. Eu não sei se você se conectou nas manchetes e os blogs falando a respeito daquela cantora Maria Mendonça, mas é muito triste, porque antes de ela embarcar no avião, quem viu aquele story, aquela imagem dela com uma mala na mão e com um violão, entrando no avião? Gente, sem saber, ela havia postado um vídeo no formato Reels, no Instagram, e falando, esse final de semana nós vamos estar numa cidade no interior de Minas Gerais, no doce de leite, pão de queijo e o que os mineiros fazem. E gente, a vida se encerra sem saber
sem nem mesmo ter uma imaginação que seria as últimas horas de vida. Então, ninguém pode saber o dia da sua partida. Apenas Deus, em sua infinita onisciência, sabe sobre isso. Agora, a terceira verdade que a gente vai construir hoje é o que é a morte. Talvez você esteja perguntando: Mateus, nós convivemos com isso. A propósito, nós acabamos de sair de uma pandemia, gente, onde foram ceifadas apenas no Brasil mais de 600 mil pessoas. Uau! Talvez você está aqui hoje, você perdeu uma pessoa próxima de você. Quero estender meus sentimentos. Nós aqui na nossa igreja, nós perdemos uma pessoa, uma voluntária amada. A morte apenas acontece sem esperar. 5 dias antes ela havia mandado uma mensagem no meu WhatsApp dizendo: Mateus, ore por mim. E depois de 5 dias, gente, apenas não está mais. A vida é um sopro. Agora, o que é a morte? No dicionário, gente, eu quero ler exatamente o que no dicionário exemplifica a palavra morte. A palavra morte significa: morte é ação ou efeito de morrer, é ausência de vida. É um termo de origem latina que significa a palavra mors, que significa falecer, óbito, deixar de existir. Ação ou efeito de morrer, fenômeno natural, inevitável e irreversível do ponto de vista científico e físico. Isto é morte. Mas nesse momento, nós precisamos nos conectar com a pergunta-chave da nossa mensagem hoje, e talvez é a parte que você está indagando: tá, Mateus, mas é isso que a gente quer saber. Para onde nós vamos quando a gente morre? Não é uma grande dúvida, não é uma grande questão. Nenhum cientista até hoje conseguiu descrever o que acontece após a morte. Tentaram o melhor. Nós avançamos no mundo em medicina e tecnologia como nunca, mas nunca ninguém conseguiu explicar o que acontece após a morte. Mas eu quero falar para você o que a palavra de Deus fala sobre isso, e aqui nós vamos conectar nessa pergunta chave da nossa mensagem hoje: existe vida após a morte ou acaba tudo? Muitas pessoas acreditam, não tem mais nada, é apenas isso. Para nós, não. Mas para que a gente possa compreender isso, nós precisamos entender algo chamado corpo, alma e espírito. Você pode repetir comigo? Diga: corpo, alma e espírito. Então, conecte isso aqui. O ser humano, ou seja, nós somos seres tricotômios. O que é um ser tricotômio? Ele é abastecido por corpo, alma e espírito. Vamos ler juntos, Gênesis capítulo 2, verso 7, o início da criação, quando Deus cria o homem. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, diga comigo, pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Vamos aqui, o corpo. O que é o corpo? O corpo é o corpício. Esse ser que você tem aí, que você consegue tocar, toque no corpício da pessoa que está perto de você e diga: olha, não é um fantasma, tem um corpo. E o corpo, gente, ele foi feito, Deus ele criou o corpo a partir do pó da terra. Deus ele pega o pó, o barro, e ele faz o corpo, como um boneco. A Bíblia fala: do pó viemos, e para o pó voltaremos. É tão interessante que cientistas, quando estudam um corpo humano, dizem que a composição biológica do corpo humano é sais minerais, ferro, zinco, cobre, fósforo, magnésio e outros nutrientes, que todos são encontrados também na terra. Deus ele cria o corpo, o homem, do pó da terra. Mas nesse momento, gente, é tão interessante que diz que Deus ele soprou o fôlego de vida. Alguém pode dizer comigo nessa noite? Diga: o fôlego de vida. Então, o fôlego de vida, gente, a palavra hebraica para o fôlego de vida é ruach, que significa sopro. Quando Deus cria o homem do pó da terra, Deus ele sopra em nós o seu espírito, o seu fôlego, e agora nós temos não apenas um corpo, mas um espírito. E nesse momento, acabamos de ler Gênesis 2,7, o homem foi feito
alma vivente. Alma vivente. O que é alma? Nossos sentimentos, nossas emoções, nossos raciocínios, nossas memórias, está conectado com o nosso cérebro. Corpo, alma e espírito. Agora, é importante nós construirmos mais algo aqui nessa noite, que tem a ver com compreender a eternidade. Eclesiastes fala, através de Salomão, que Deus criou o homem e colocou a eternidade, alguém diga comigo essa palavra hoje, eternidade, dentro do coração do homem. Então a eternidade está dentro de nós, o desejo por viver, o desejo por continuar, Deus ele colocou dentro do coração do homem. Agora o corpo, ele não é eterno. Quem já descobriu, gente, que o corpício vai envelhecendo, o corpício vai se acabando, né? As donas, as mulheres, ponteiro começa lá em cima e começa a baixar, né? E daqui a pouco ponteiro é tudo 6,5, puxando para baixo, não é? Os homens vai perdendo os cabelos, né? O telhado vai faltando telha, a barriga vai crescendo, ou não é? O corpício, gente, vai se acabando, ele vai envelhecendo, e ele tem um fim. Porém, gente, o espírito e a alma são eternos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós conseguimos entender a respeito disso. Nós, tanto no Novo como no Velho Testamento, nós vemos vários textos, Salmo 22, Salmo 23, Salmo 49, Eclesiastes 12, Daniel 12, Mateus 25, 1 Coríntios 15, todos falando a respeito sobre o espírito e a alma são eternos. Agora, nós cristãos, a palavra cristão significa um seguidor de Jesus. Alguém é um seguidor de Jesus aqui? Nós cristãos não vivemos a vida apenas para esse momento. Nós vivemos a vida para a eternidade. Nós cristãos não estamos baseados apenas em viver a vida aqui na terra, mas os nossos olhos estão lá nos céus. O apóstolo Paulo declara: as coisas visíveis são passageiras, mas as coisas que não se veem são eternas. 1 Coríntios capítulo 15, 19, o apóstolo Paulo nos diz: se tudo que esperamos em Cristo é apenas para esta vida, diga esta vida, ele fala assim: nós somos as pessoas mais miseráveis então que existem, porque deixe-me falar para você, essa vida é passageira, é um sopro, nós nunca sabemos qual é o nosso último minuto, nosso último instante. Algum dia atrás um rapaz falou para mim: Mateus, tudo é passageiro. Eu falei: verdade. E ele é meio abestalhado, ele falou: menos o cobrador e o motorista. Eu falei: você não leva a sério nada, né, rapaz? Nem a morte. Mas o simples fato, gente, é que tudo é passageiro, tudo vai passando, mas o corpo passa, mas o espírito e a alma são eternas. Agora, se a gente vive apenas para essa vida, o apóstolo Paulo está dizendo: nós somos as pessoas mais miseráveis. Gente, deixe-me falar algo para você, não existe nada pior do que uma pessoa que vive apenas para essa vida, com os olhos focados apenas aqui embaixo, sem conhecer os propósitos que Deus tem eternos. Acredito que foi cerca de 4 ou 5 anos atrás, morreu o que eu acredito pessoalmente ser o cara mais genial da nossa geração. Você ouviu falar a respeito de Steve Jobs, criador da Apple? Se você tem um iPhone no seu bolso, é por causa desse cara. A invenção desse homem conseguiu fazer com que existisse hoje uma conectividade muito grande no mundo inteiro. Nós podemos conversar com uma pessoa apenas com um smartphone do outro lado do mundo. Literalmente o mundo se transformou a partir da sua invenção. Mas no final da vida dele, esse homem é acometido por um câncer. E ele declara uma sentença, gente, que na minha opinião é uma sentença muito catastrófica. Ele diz: eu tenho todo o dinheiro e todo o recurso do mundo, mas ainda assim, nada disso agora me serve. Nada pode estender meu ponto de vida. Esse homem, infelizmente, a gente não sabe os últimos minutos de vida de uma pessoa, porque eu sempre creio que Deus trabalha nos bastidores. Mas ele se dizia ateu, ele dizia: apenas tudo na minha vida agora vai acabar. As pessoas vivem sem esperança, as pessoas vivem pensando: e agora? Terminou? Acabou? Mas isso é tão importante nós entendermos, porque nesse momento entra uma conexão muito forte aqui. A minha vida aqui na terra
vai determinar a minha eternidade. Você pode repetir comigo? Diga: minha vida aqui na terra vai determinar a eternidade. E para nós entendermos isso, nós precisamos mais uma vez voltar ao livro de Gênesis. Quem está conectado comigo hoje aqui? Gente, é profundo. Hoje é incrível, nós estamos voando alto aqui. No livro de Gênesis, novamente você lembra, Deus cria o homem, Deus cria Adão, Deus cria Eva, e o homem é um ser perfeito. O homem foi criado para ser eterno. O homem tem um relacionamento com Deus. O homem tem uma natureza divina. Ele é santo, assim como Deus é. A palavra de Deus fala: façamos o homem à vossa imagem e semelhança. Então nós fomos criados para ser parecido com o nosso Criador. Nós somos a cara do nosso Pai. Olhe para alguém perto de você e diga: nós somos a cara do nosso Pai. Nós somos criados uma natureza divina. Porém você lembra a história. Deus, ele deu livre-arbítrio para o homem e para a mulher. Ele falou: vocês podem comer de todos os frutos. Eles vivem num paraíso, não existe morte. Perceba, tudo é maravilhoso. E Deus fala: vocês podem comer de tudo que vocês quiserem, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Alguém pode dizer comigo nessa noite? Diga: não comerás. Esse texto exatamente está em Gênesis capítulo 2, 17, onde Deus fala: tudo te é lícito, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comeres, Deus falou, está aqui no telão, certamente, é isso que Deus fala: o dia que você comer, você certamente morrerá. 2 versos à frente, Satanás, que é o maior adversário do homem, Satanás, que odeia a Deus, porque ele se rebelou nos céus contra Deus, e Deus o expulsou dos céus, ele não tem poder contra Deus. Então adivinha quem é o alvo dele? Os filhos e as filhas de Deus, nós, as suas criaturas. Satanás aparece para Eva em forma de serpente, não me pergunte como acontece, mas ela conversa com Eva e diz: por que você não come dessa árvore aí? Eva fala: você é louca? Isso não é boa ideia. Deus falou para não comer. Deus falou que o dia que eu comer, certamente morrer. Mas olha o que o diabo fala para Eva: certamente não morrerás. Não morrerás. Eva decide desobedecer a Deus, comer daquele fruto, dá para Adão, que come também o fruto, e nesse momento, gente, acontece uma coisa: entra a morte. Aonde entra a morte na humanidade? Nesse momento. Eu quero falar para você de 2 mortes que acontecem aqui. A primeira morte que acontece, quando Adão e Eva comem desse fruto, é a morte espiritual. Diga comigo: morte espiritual. Lembra que eu falei para você que o homem e a mulher, eles são seres divinos? Eles são seres que têm relacionamento com Deus, foram criados na imagem e semelhança de Deus, mas no momento que eles morrem, a morte espiritual passa na vida deles. O homem já não é mais santo, mas ele se torna pecaminoso. Deus é um Deus santo, Deus não pode estar onde está pecado. Então existe agora um muro, uma brecha, um abismo, um grande buraco. O homem e a mulher não podem mais ter acesso a Deus, porque eles estão mortos. A morte espiritual passa a reinar na vida deles. É profundo agora, vem comigo. Quando Jesus vem à terra, está junto aqui? Diga amém, você está junto. Amém. Em João capítulo 3, Jesus encontra um homem, ele era um fariseu, mestre da lei, chamado Nicodemos. Quando Jesus olha para esse homem chamado Nicodemos, Jesus ele fala uma coisa para ele: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Quem não nascer de novo, não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. Pronto. Nicodemos dá um bug na cabeça dele, ele fala: Jesus, tu és doido, como que eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Não existe. E Jesus fala: Nicodemos, Nicodemos, tu és um mestre em Israel e você não compreende essas palavras. Jesus falou: necessário é nascer de novo. Você pode dizer comigo: necessário é? Diga bem alto: nascer de novo. Por que Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo? Porque a palavra de Deus fala que se só por um homem o pecado entrou na humanidade. Quem foi esse homem? Adão. Passou o pecado a todos.
Se só por um homem entrou o pecado, por o pecado de um também passou a morte a todos. Que morte está falando? A morte espiritual. Agora Jesus está dizendo para Nicodemos, precisa nascer de novo. Por quê? Porque todo espírito está morto, até que encontre Jesus e ocorra um novo nascimento para a salvação. Você consegue entender por que precisa um novo nascimento? O batismo nas águas, alguém já te batizou nas águas aqui nesse lugar, faça algum barulho? É um símbolo do novo nascimento. A propósito, deixa eu me dar um spoiler, dia 12 de dezembro vamos ter um batismo nas águas aqui na Revo Church. Aproveitou que esquentou, gente, né? A água não está tão fria na lajaica, e aí você batiza. Mas é interessante que o batismo é um símbolo do novo nascimento, que é a própria salvação. Jesus falou, Nicodemos, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus, não pode ser salvo. Por quê? Porque Adão morreu e passou a morte para todos nós. Essa é a primeira morte que acontece. Agora a segunda morte que acontece, quando Adão come daquele fruto, gente, é a morte física. O homem havia sido criado, gente, para ser um ser eterno. A morte só veio ao mundo porque Adão pecou. Por isso que eu tenho a teoria que no céu, esse cara vai ter que andar de segurança, porque senão vai apanhar demais, mano. Né? Eu mesmo sou um cara que, se bobear, eu dou um peteleco na orelha de Adão. Né? Porque, rapaz, ele dificultou a nossa vida. O homem não precisava trabalhar, tudo estava provido. Teve uns irmãos agora dizendo, Mateus, esse cara Adão é ruim mesmo, hein? Nossa, se trabalhar, não ia precisar trabalhar. Gente, o simples fato é que agora entre a morte física, e essa morte, o qual eu e você estamos falando hoje aqui nesse lugar. 1 Coríntios capítulo 15, 21. Conecte-se com tudo que eu falei para você agora. Porque assim como a morte veio por um homem, agora conecte-se, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Se a morte veio por Adão, a ressurreição dos mortos, a vida eterna, veio por quem? Por Jesus. Diga nessa noite bem alto o nome dele nesse lugar, diga Jesus. 1, 2, 3, Jesus. Adão morre, mas Jesus vem para vivificar. Agora, Mateus, quando eu morro no corpo físico, isso fica interessante agora. Quando eu morro, o que acontece? Para onde eu vou? Eu quero mostrar um texto em 1 Tessalonicenses 4,13, que o apóstolo Paulo orienta sobre isso, e nós vamos a fundo junto nesse texto hoje. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, o apóstolo Paulo diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, diga comigo, ignorantes. O que é uma pessoa ignorante? É uma pessoa que não tem conhecimento a respeito daquilo. O apóstolo Paulo está dizendo, eu não quero que vocês não tenham conhecimento sobre o que acontece após a morte. Vamos juntos? Acerca dos que já dormem. Qual é essa palavra? Dormem. Primeira vez que essa palavra aparece aqui. Dormem. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Em outras palavras, ele está dizendo, as pessoas que não têm Jesus Cristo, quando acabou a vida delas, elas não têm mais esperança, porque elas acham que acabou tudo. Então elas ficam muito tristes. Tem pessoas que não conseguem superar a dor. Próximo verso. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, novamente a palavra dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pelas palavras do Senhor, que nós, os que ficaremos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Mais uma vez a palavra dorme. Porque mesmo o Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Uau! 4 coisas nós precisamos entender aqui nesse texto. A primeira coisa que a gente precisa entender, que os que morrem hoje estão dormindo. Os que morrem hoje estão dormindo. Mateus, o que acontece com o camarada que morre hoje? Ele vai para um lugar, e a palavra de Deus fala, que ele dorme. Ele está dormindo. Tem alguns até que acho que morreram, porque estão dormindo, né? O camarada gosta de dormir, isso aí. Hoje, de manhã, a gente terminou a sessão, e uma irmã da igreja falou, ô Mateus, eu estou aliviado. Eu falei, foi bom para ti? Ela foi, mas principalmente saber que depois que eu morrer eu vou dormir um pouco, eu gosto de dormir, ela falou.
Eu falei, mas não é isso o sentido, gente, né? Às vezes não entra na cabeça de uns, né? Brincadeira, gente. Mas dorme. Você lembra João capítulo 11. Um homem chamado Lázaro, era amigo de Jesus. Ele estava doente, manda um WhatsApp para Jesus e diz: Jesus, Lázaro está doente, ele vai morrer. E de repente, Jesus ele exclama uma coisa: Lázaro dorme. Jesus estava falando a respeito da morte de Lázaro. Um verso à frente, Jesus fala, literalmente, Lázaro morreu. Mas quando Jesus vai lá e ressuscita Lázaro, Lázaro não vem contando mais nada. Ele ressuscitado, mas ele não vem dizer, ó, gente, fiz isso, fiz aquilo. Não, ele estava dormindo. Então, gente, as pessoas, quando morrem, elas estão num determinado momento, num lugar de um sono profundo. Atos capítulo 2, após Pedro pregar sobre o Pentecostes, ele fala, porque rei Davi foi sepultado, e ele aguarda dormindo o momento da vinda do Filho de Deus. A segunda coisa, gente, que a gente consegue ver dentro desse contexto, onde nós acabamos de entender, é que Jesus vai voltar em grande glória. Você pode dizer comigo, Jesus vai voltar em grande glória. E esse é o momento que você damos um sorriso. Jesus vai voltar, gente. Existe esperança. Nós acabamos de ler que Jesus voltará com os seus anjos ao soar da trombeta. E quando Jesus voltar, gente, a palavra de Deus fala que todo olho verá. Todo olho verá. Nesse dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus voltará. Mas depois que a gente entende essa outra verdade, nós entendemos mais uma coisa aqui, é que acontecerá a ressurreição dos mortos. Diga comigo, ressurreição dos mortos. Nós acabamos de ler em Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, os que morreram em Cristo, ou seja, que morreu com a sua vida em Jesus, ressuscitará primeiro, o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, a gente tem que conectar nesse texto algo importante aqui, que aqueles que morreram, quando Jesus voltar, nesse dia, gente, que nós esperamos, e se eu for enfático para você, gente, eu acredito que o dia da volta de Jesus está mais próximo do que nunca. Quando a pandemia aconteceu, eu preguei para você um texto de Mateus capítulo 24, conhecido como o texto dos evangelhos de Apocalipse, onde Jesus ele fala sinais, quando estaria vinda, perto a sua vinda. Gente, você fica apavorado, porque quase todos os sinais já aconteceram, que Jesus preveu a sua vinda. Agora Jesus voltará. Paulo fala, aqueles que estiverem vivos, vão subir nos ares, para se encontrar com Jesus. Eu espero que eu esteja vivo, para subir no Rebolation, me encontrar com Jesus. É o dia mais esperado da nossa vida, onde a palavra de Deus fala que não existirá mais choro, que toda lágrima Ele enxugará, e nesse dia, nós vamos nos encontrar com o Senhor, com o nosso Criador, com Deus Pai. Mas a volta de Jesus vai acontecer, e acontecerá a ressurreição dos mortos. Eu quero dar um texto para você de Daniel. Daniel também no Velho Testamento é conhecido como o Apocalipse do Velho Testamento. Daniel capítulo 12, 2, vamos juntos, Daniel 12, 2, diz assim, e muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão. Agora, olha isso aqui, gente, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ai, agora tem um contexto acontecendo, que é a quarta coisa que a gente consegue ver aqui, o julgamento final. E esse é o momento, igreja, que eu quero botar temor no teu coração. Mateus vai tentar tocar o terror em nós mais ou menos. Mas um dia, gente, todos nós estaremos perante o tribunal do Senhor. Hebreus capítulo 9, 27, eu quero mostrar para você esse verso, que diz assim, a mesma forma como ao homem está destinado morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Mais um texto eu quero dar para você, Apocalipse capítulo 20, 13 e 14, esse aqui enfeia um pouco a coisa. Apocalipse capítulo 20, 13, diz assim, o mar entregou os mortos, e o que neles havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia também, a cada um foi julgado de acordo com o que havia feito. Você pode repetir comigo, cada um foi julgado de acordo
com o que havia feito. Verso 14: então a morte e o Hades foram lançadas no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Gente, aqui entra uma pergunta para a gente: aonde nós vamos passar a nossa eternidade? A nossa eternidade. A segunda morte que nós acabamos de ler aqui, gente, se chama inferno. Ai, Mateus, não fale essa palavra, mas ela é real. A Bíblia chama de céu, você está para sempre com Deus. E a Bíblia chama de inferno, você está para sempre afastado de Deus. Mateus, o que é eternidade? Um sábio pensador descreveu a eternidade como se fosse numa grande praia, e você contasse todos os grãos de areia daquele lugar e do oceano, como se fosse um ano. É muito tempo, não existe mais fim. A nossa eternidade é determinada, segundo isso, o que a palavra de Deus nos fala, que cada um será julgado. Agora eu quero falar para vocês, gente, a morte do corpo, ela não é trágica, é ruim, é difícil, mas a morte trágica, gente, é a morte da alma, porque a palavra de Deus nos fala, que aqueles que não morrerem em Cristo Jesus, aqueles que não receberam a Cristo, onde está o meio, o âmbito do Evangelho? Você conhece o versículo, João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele não pereça. Mateus, o que é esse pereça? Não é que vá mal nos negócios, que vá mal na família, que não consiga casar e morra solteiro. Não é esse o pereça. O pereça que está falando aqui é o inferno. É o lago de fogo de enxofre que nós acabamos de ler em Apocalipse capítulo 20. Jesus falou: aquele que crer não pereça, mas tenha a vida. O que é a vida eterna? Está no céu, para sempre com Jesus. Querido, e nesse momento, acontece um ponto na nossa mensagem aqui, que nós chegamos onde queríamos chegar. A decisão mais importante na vida, é o que você fará de Jesus. Se você crer em Jesus, se você receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se você viver uma vida nos caminhos do Senhor, a promessa é que nós seremos salvos. Jesus, ele falou: aquele que crê em mim, ainda que morra, esse não morrerá, esse será ressuscitado no último dia. Nós podemos ter esperança, se cremos em Jesus, o caminho, a verdade e a vida. A morte física, gente, deixa eu falar para você, é muito ruim, mas deixa eu falar para você, ela não é trágica, comparada à morte da alma. A palavra de Deus fala, é estranho isso que eu vou falar agora, mas que Deus, ele até se alegra na morte dos justos, porque todo camarada que morre em Cristo Jesus, a gente tem essa visão apenas terrena aqui, mas eu gosto daquele camarada que diz que o cristão, ele não morre, ele é apenas promovido. Antes ele estava trabalhando na filial, agora ele vai para a matriz perto do chefe, porque existe esperança, existe um lugar para estar com Deus Pai. Agora, gente, um camarada que morre sem Jesus, é muito forte falar isso, cara, porque eu não sou Deus para determinar onde as pessoas passarão a eternidade. Isso é trabalho de Deus. Eu acho que às vezes a gente precisa deixar apenas Deus ser Deus. Mas todo mundo que morre, cara, sem Jesus Cristo, o destino é a destruição da alma, o lago de fogo de enxofre. Você entende o porquê? A declaração de missão dessa igreja está escrito aqui: existimos para alcançar nosso mundo com o amor de Jesus. Por que queima no nosso coração pregar o Evangelho? Porque para a igreja deveria ser uma grande ofensa todas as vezes, gente, que alguém morre sem conhecer a Jesus. Eu, como pastor, gente, eu passei a ir muitos enterros. As pessoas ligam para mim: Mateus, morreu o meu tio, pode ir? Gente, eu nunca nego para ir. Mateus, morreu o meu cachorro, você está fazendo até o enterro de um cachorro. Estou brincando, gente, não é tanto assim. Mas deixa eu falar uma coisa para você.
quando morre um cristão, um filho de Deus, eu descobri que existe até uma diferença no enterro, cara. Sabe por quê? Existe esperança. Existe uma tristeza, porque dá saudade, sim ou não? Se você já perdeu alguém, você sabe o que eu estou falando. Mas sabe qual é a real, cara? Você diz, eu sei que no último dia, Jesus nos ressuscitará e estaremos na presença do Pai. Agora, cara, quando não existe o relacionamento com Deus, quando não existe a presença de Jesus, cara, é desesperador. É desesperador. Valorize a vida. Esse final de semana, cara, acho que o Brasil inteiro repostou stories e reflexões em dizendo o que é a vida. A maioria dizia, a vida é um sopro, valorize seus pais. Sim, gente, é verdade, a vida é um trem bala, tá? É como diz a música. Sorria, abraça seus pais enquanto está aqui. Mulher, segura teu filho no colo, aproveita o tempo. Mas eu quero falar para você, gente, que isso ainda é importante. Dizer eu te amo para quem precisa dizer, perdoar quem precisa perdoar, isso é importante. Mas tudo isso é apenas para essa vida. A minha pergunta é, e a minha eternidade o que será? Aonde eu vou passar? Aonde eu vou passar a minha eternidade? É o último texto que eu vou ler para você, mas esse aqui texto, Mateus capítulo 10, são palavras do próprio Jesus. E essas palavras aqui, gente, são incríveis. Mateus capítulo 10, 28, Jesus diz assim: não temais os que podem matar o corpo. Por quê? Porque o corpo, gente, ele vai passar, não tem o que fazer. Mas não temais aqueles que podem matar, na verdade, a alma. Temei antes aquele que pode fazer padecer no inferno a alma e o corpo. No verso 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas qualquer um que me negar diante dos homens, eu também negarei diante de Deus Pai que está nos céus. Uau! Olha o que Jesus está falando. Cara, você não deveria apenas estar temendo o que está acontecendo com o teu corpo. Você deveria estar preocupado com a tua eternidade. Você não deveria estar preocupado apenas se a tua empresa está indo bem, se os seus negócios estão indo bem, se você está fazendo o que gostaria, se você conseguiu comprar a casa que tanto queria. Óbvio que bom, se preocupe com essas coisas. Mas na verdade, a maior preocupação que deveria ter é com a sua eternidade. E Jesus, ele fala algo poderoso: aquele que confessar o meu nome diante dos homens, um dia eu confessarei diante de Deus Pai. Revo Church, quem aqui já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador diante dos homens? Levante sua mão bem alta. Eu confessei publicamente. Por isso que a palavra de Deus fala que com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a salvação. Mas Jesus, ele também fala uma coisa drástica. Ele fala: quem me negar diante dos homens, um dia eu também negarei diante de Deus Pai. Esse negar, gente, eu acredito que não é apenas você falar palavras, porque se você for perguntar para uma pessoa, você confessa Jesus? É claro que você confessa, mas isso tem a ver com uma vida que diz: Deus, a minha vida confessa o teu nome. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé no nome de Jesus. Mas eu sempre falo que a graça que nos salvou é a graça que nos transforma. Então, quando a graça me transforma e eu ando nessa graça, eu posso ter certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Hoje eu quero declarar sobre você, irmãos, nós não precisamos temer a morte, porque Davi tem uma grande revelação. Eu quero declarar para você, Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Essa é a nossa convicção. Obrigado, cara. Eu não preciso andar temendo. Eu apenas posso saber que se Jesus não voltar antes de eu partir, um dia eu estarei com Jesus. Ele me ressuscitará, porque Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.